Estamos em época de férias escolares. Tudo que vem à mente é coisa boa, né? Feliz, criançada se divertindo, viajando, ir na praia, piscina. Mas olha só, você que é mamãe, papai, deve estar passando por alguns episódios também não muito agradáveis, que são os casos de diarreia, que também se tornam comuns, mais comuns nessa época do ano. Sabe por quê? Quem vai explicar é o nosso pediatra, o Dr. Fabiano Tebas. Doutor, obrigada então por essa participação mais uma vez. Por que é comum diarreia nessa época do ano? Sim, Vanessa. Primeiramente, obrigado, mais uma vez aí, o Zug me convidando para fazer esse esclarecimento. Eu acho que sempre a gente precisa orientar a população, e orientar principalmente por doenças, a respeito de doenças que estão acontecendo naquele momento, É uma época do ano, nessa época de janeiro, fevereiro, março, onde os casos de diarreia em criança aumentam muito, Acaba pegando na família toda. A grande maioria das vezes, esses surtos, entre aspas, de diarreia, são de causa viral, A pessoa vamos passear no Espírito Santo, vamos passear na Bahia ou alguma área de litoral, ou vai para algum hotel que não é praia, mas algum hotel que tenha muito aglomerado de crianças em piscina principalmente, e acabam voltando de lá, ou já voltam com a diarreia, ou voltam alguns dias depois manifesta. A diarreia tem várias causas, Você pode comer alguma coisa que te fez mal e causa diarreia, você pode ter um verme que causa diarreia, você pode ter uma intolerância à lactose, por exemplo, que causa diarreia, mas a grande maioria das vezes, esses casos de diarreia em período pós-férias ou durante as férias são de causas virais. Aí começam com vômito, dá uns 2 dias de vômito, ou às vezes um dia de vômito, ou às vezes não dá vômito, mas o vômito pode estar presente, e já começa na sequência com diarreia, que ela pode durar 7 dias, em alguns casos até 14 dias, mas a grande maioria das crianças o quadro a gente chama de autolimitado, melhora até o 7º dia, a grande maioria das vezes. O grande risco é a desidratação, então o que eu vou orientar, o principal são os cuidados para a gente não deixar a criança desidratar. Mas eu acho importante a gente saber como que esse vírus transmite. É um vírus de transmissão fecal-oral. Como assim fecal-oral? Ele sai pelas fezes e de alguma forma a pessoa ingere o vírus. Criança, imagina uma criança pequena, um bebezinho, uma criança de 1, 2 anos, acaba entrando na piscina, mesmo que use aquela fraldinha de natação, que ela teoricamente segura as fezes, mas ela não segura o vírus, as fezes molhadas ali acabam saindo na água. E todas as crianças que estão naquela piscina vão de alguma forma beber um pouquinho da água, A criança acaba que bebe água, Eu tenho 2 filhos, o dia que meus meninos nadam, no final do dia, nossa, eles urinam, ficam só urinando, porque acabam bebendo muita água. E mesmo a criança, um bebezinho pequenininho, não vou deixar de beber água, mas às vezes põe a mão na água, põe a mão na boca, E o adulto já tem mais controle, mas a criança acaba, na hora que vai nadar, deglute um pouquinho da água. Então é uma das formas de contaminação, é assim, um evacua e todos que estão na água acabam pegando. Outra forma de contaminação é a pessoa vai limpar o bumbum da criança ou trocar a fraldinha e às vezes não lava muito bem as mãos, a mão da pessoa fica contaminada com o vírus. Aí vai e cumprimenta aquela outra mãe, pega na mão da outra mãe ou encosta em algum lugar que outra mãe vem, uma maçaneta de porta, por exemplo, outra mãe vem e encosta e aquela mãe pega na mão do filho, o filho põe a mão na boca ou vai comer alguma coisa. Então tem várias formas de transmissão, mas sempre tem que ter contato com as fezes, direta ou indiretamente, Aí muita gente pergunta, mas o cloro da piscina não mata o vírus? Mata, mas ele demora um tempo para agir. Se você colocar o vírus na piscina hoje, talvez amanhã aquele vírus não vai estar lá. Mas naquele momento que a criança evacuou e várias crianças ali, provavelmente o cloro não vai ser suficiente para resolver o problema. Então, esse cuidado. Então não vou poder levar para a praia mais. Além da piscina, tem a praia também, porque às vezes a cidade não tem saneamento. Infelizmente, no Brasil tem cidades maravilhosas à beira-mar, que não tem esse cuidado ainda com o tratamento de esgoto, Então às vezes cai o esgoto no mar, no rio que cai no mar, e aí pode ir o vírus também na criança. Então a gente não é para deixar de viajar, Estou falando isso para levar pânico para ninguém. Mas quando viajou, se acontecer a diarreia, eu quero orientar como a gente deve agir, Então, os pais perceberam, que a criança tá com essa diarreia, qual que é o procedimento? Sim, pois é, meu intuito aqui não é falar da medicação, qual remédio dá, qual não dá, Dependendo de cada caso, sempre procurar o pediatra. Isso é importante, ter uma orientação do seu pediatra, dependendo da situação. Eu vou falar alguns sintomas que a criança pode ter, que você tem que correr para pronto-socorro, tem casos que tem que ir, Mas a grande maioria das vezes,
A grande preocupação é com desidratação, porque quando a criança está com uma diarreia, ela está perdendo água nas fezes, muita água, perde também sódio, perde também potássio e outros eletrólitos, mas principalmente a água, sódio e potássio, evacua. E às vezes está vomitando também, então também está perdendo líquido pela boquinha, né? Então, um cuidado principal é hidratar dando água, dando os líquidos que a criança já tem por hábito de tomar. Eu vou dar água de coco, dependendo da idade pode dar, se você já tem hábito de dar. Eu nunca dei água de coco pro meu filho, provavelmente ele não vai aceitar. Tem que ser uma coisa que a criança já tem hábito de tomar, né? O suquinho que ele já tem hábito de tomar. Precisa cortar alimentos? A gente precisa evitar alimentos que não sejam adequados para a criança. Pode dar, muita gente pergunta, pode dar refrigerante? Pode dar isso, pode... Refrigerante não é um alimento que a gente deve dar para a criança, então é um alimento que não deve ser dado, inclusive na diarreia, né? Um açúcar demais, né? Um suco de caixinha, esse suco de pozinho, coisa que tem excesso de açúcar, aumenta, pode piorar a diarreia, porque o açúcar é osmótico e acaba puxando mais líquido para o intestino e piorando a diarreia. Mas o suquinho natural, preferencialmente sem açúcar, aquele que a criança já tem o hábito de tomar, ótimo. Precisa cortar o leite. Todas as pesquisas até o momento, inclusive tem um manual do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, todos orientam que não deve se cortar o leite da criança, a não ser que seja uma indicação específica do pediatra, porque tem casos que aquele vírus pode irritar a mucosa intestinal e parar de produzir a lactase, que é a enzima que degrada a lactose. E aí sim a gente tem que cortar. Mas são raros os casos que a gente necessita cortar. O que a gente precisa é diminuir o volume. Então, por exemplo, a criança toma uma mamadeira de 200 ml. Aí eu oriento as mães, ao invés de dar uma mamadeira de 200, você dá 90 ml. Daí uma hora dá mais 90, para dar tempo do organismo absorver aquele leite. Até porque se você enche demais a barriguinha, aumenta o risco de vômito, aumenta o risco de piorar a diarreia naquele momento, que estimula o peristaltismo. Até mesmo a água, tudo que for dar, tem que dar pequenas porções, várias vezes ao dia. Então a hidratação é importante. O soro eu posso falar, apesar de ser, entre aspas, um medicamento, mas o soro é importantíssimo a gente dar num momento desse. Porque o soro, além de ter a água, ele tem o sódio, tem o potássio. O soro caseiro pode ser feito. Uma pessoa que não tem condições de adquirir o soro comprado ou de pegar no posto, que hoje em dia ele é gratuito, né? Teoricamente era para ter em todas as unidades de saúde, nem sempre isso acontece, mas era para ter. Então a pessoa pode ir numa unidade de saúde, não, eu estou num local que não tem unidade de saúde, aí fazer o caseiro. O caseiro vai ser só água, açúcar, que é sacarose, e o sal de cozinha, que é o sódio. O ideal é esse outro que o governo dá, do pacotinho ou comprado. Ele tem, além da água, ele tem a glicose e não a sacarose, que é muito mais fácil a absorção. Ele tem o sódio sim, e tem o potássio, tem citrato, então ele é muito mais completo. E aí cada vez que a criança evacuar, tem que dar um pouquinho do soro. Aí a quantidade vai depender do peso da criança. Aí eu tenho que pegar a orientação com o seu pediatra específico, né? Mas evacuou, a criança dá um pouquinho do soro. Vomitou, dá um pouquinho do soro. Com o intuito de não deixar a criança desidratar. Outro cuidado é lavar muito bem as mãos. E lavar a mão, eu até brinco com as mães, você não lavou a mão, que eu tenho uma pia no meu consultório, eu vejo como é que elas lavam. Lava a mão lá, aí vai, molha a mão só e seca. Não é molhar a mão. Molhar a mão, você está benzendo a mão, você tem que higienizar a mão, né? Higienizar. Então esfregar, molhar a mão primeiro, passar o sabão, o sabonete líquido, esfregar uma mão com a outra, esfregar o dedão, lavar entre os dedos, lavar atrás, não pode ter aliança, não pode ter anel, a unha de gel não pode ter, porque às vezes chega a unha de gel desse tamanho, você nunca vai conseguir higienizar debaixo da unha, a não ser que você escove bem escovado. Então, naquele momento de higiene das mãos, após limpar o bumbum. Então tem que lembrar que às vezes você limpa o bumbum do seu filho e logo em seguida já pega a fraldinha, sujou sua mão. Às vezes você não encostou nas fezes, mas encostou naquela área que está contaminada com as fezes. E aí você vai e pega na fralda limpa. Então aquela fralda que estava limpa já não está mais. Aí você pôs na criança. Aí a criança vai e leva a mão na fraldinha. Ou às vezes na hora que você está trocando, a criança já tenta rolar, você segura a mão da criança, a criança leva a mão na boca. Então às vezes a gente acha que tô dando um remédio que o médico passou e não melhorou. Muitas vezes é porque a criança está recontaminando. Ou a própria criança está levando a mão na região genital no momento da troca de fralda ou no momento da higienização, uma criança que não usa fralda. Ou a própria mãe às vezes não está lavando a mão direito, pegando na criança ou pegando num alimento e dando para a criança. Então esse cuidado com as mãos é fundamental.
E objetos também que a criança leva na boca, chupeta, mamadeira, mordedor, isso tem que ser fervido, higienizado no final do dia. Brinquedos que a criança brinca, tem que limitar os brinquedos nessa época que a criança está com diarreia, porque a criança acaba babando o brinquedo ou evacuando ali, aí fica mais difícil de higienizar. Então limita, até para o final do dia passa um álcool em tudo. Isso aí, qualquer doença viral que a criança tenha, tem que ter esse cuidado. Então, hidratar bem, dar o soro após cada evacuação, e não encher a barriguinha da criança, mas dá em pequenas quantidades. Não precisa cortar os alimentos da criança, a não ser que seja por uma indicação expressa do pediatra da criança. Em relação à alimentação, existem aqueles alimentos, frutas, verduras e legumes que a gente aprende que soltam o intestino. Sim. Seria bom evitar? Pois é, a gente orienta o seguinte, não foi, quando a gente desconfia de uma diarreia viral, não foi o alimento que causou. Então, se a gente corta, às vezes a bananinha, ele gosta da banana caturra, ele não come a banana prata. Se você tiver a opção da prata ou caturra, a prata vai prender, pode até ajudar, né? Então, é mais vantagem dar. Ah, não, ele vai tomar o suco de caju ou o suco de laranja. Se ele toma o suco de caju, de preferência sem açúcar, e já tem hábito de tomar, pode dar o de caju, vai ser melhor, mas se não, pode dar o de laranja, pelo menos é uma coisa que ele aceita. Então a indicação é não cortar nenhum tipo de alimento. Se você conseguir optar por um alimento que tende a aprender mais, ótimo, mas se não, não precisa cortar nada da criança, a não ser coisas industrializadas, em açúcar, biscoito recheado, essas coisas não são alimentos que fazem parte, idealmente não deveriam fazer parte da alimentação da criança, entendeu? E sempre procurar seu pediatra, né? Igual eu tô falando aqui do mais básico, que é a higiene, da hidratação, mas tem casos que tem que dar um remédio de vômito, tem casos que tem que dar um repositor de flora para a criança, tem casos que tem que suplementar de zinco. Então, o ideal é sempre o pediatra ser consultado, mas o principal é hidratar a criança. E aquilo que eu citei anteriormente, o que a gente tem que ver na criança que, se acontecer, tem que correr para o hospital ou tem que levar no consultório do pediatra. Sangue vivo nas fezes, começa a evacuar, tá, o cocôzinho fica mais ralo, é normal. Agora, normal no caso de diarreia. De repente começa a evacuar sangue vivo. Sai algumas rainhas de sangue, até pode acontecer, mesmo em quadros virais. Mas quando começa a sair sangue vivo, ou uma criança com a febre muito alta, acima de 38,5, 39, se a criança estiver prostrada, olhinho fundo, boca seca, isso já é sinal de desidratação. Quando a criança começa a desidratar, às vezes o primeiro sintoma é o olhinho fundo, a boquinha seca, chora sem sair lágrima, também é um sinal de desidratação. Ou está querendo dormir o tempo todo, às vezes tem mãe que liga, doutor, só quer dormir. É sinal que provavelmente vai precisar de algum sorinho na veia, ou às vezes hidratar só oral, mas na presença de um pediatra, ou no posto de saúde, ou no hospital, para observar a criança. Então, chorando sem lágrima, boca seca, olho fundo, só quer dormir, ou criança irritada demais, que também pode ser um sinal de desidratação, ou sangue nas fezes e febre alta, tem que procurar o pediatra, mesmo que o pediatra avaliou hoje de manhã. Se à tarde aconteceu um sangue vivo nas fezes, tem que levar novamente, tá bom? Então são essas as dicas para vida inteira, né, doutor? Sim, para a vida toda. A gente orienta para as crianças, mas acaba os pais pegando, né? Então vale para os pais também. Criança quando adoece a família toda, geralmente. Então tá bom, muito obrigada por mais essa entrevista, esses esclarecimentos. Até a próxima então, doutor Zug, conteúdo o tempo todo.